Dor lombar. Eis um assunto que perturba tanta gente, atrapalha a vida de tantas pessoas, muitas vezes tira prazer de tantas atividades onde as pessoas querem se dedicar, querem fazer e causam transtorno na nossa vida. Seria interessante entendermos um pouco mais sobre o que causam essas dores, o que fazer com elas e como preveni-las. Eu sou o Dr. Davidson Alba, neurocirurgião, estou aqui falando no canal A Saúde da Coluna. Então, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ficar a par de tudo que estivermos publicando. Pois bem, o que a gente conceitua como dor lombar? É a dor que se origina na região lombar, na região popularmente chamada de lombo, que fica entre a bacia, os quadris e o tórax, entre a pelve e aqui a última costela. Essa é a região lombar. Na imensa maioria das vezes, a dor que surge nessa região, ela tem origem na musculatura e não em coisas mais sérias, entre aspas. E por si só, essa dor pode ser tão intensa e incapacitante que leve a pessoa a pensar que possa haver alguma coisa mais grave, porque ela não consegue se mexer direito, ela não consegue se dobrar, se esticar, porque tudo causa um desconforto muito importante. Um termo usado popularmente é travou. E é isso mesmo. O corpo, como uma medida de defesa, ele causa uma contratura da musculatura, seja por que causa for, provavelmente, na imensa maioria das vezes, é porque houve uma sobrecarga, a pessoa se submeteu a um esforço maior do que o seu condicionamento dessa musculatura é capaz de suportar, seja aguda, seja cronicamente, e aquela musculatura, para se defender, ela fica contraída de forma excessiva e dolorosa, para proteger, para o corpo se proteger de mais um esforço. Não, chega, passou do limite, agora vai ficar quietinho. É assim que o corpo age. Aí cabe esperar isso passar. Existem algumas coisas que a gente pode fazer, a gente vai conversar um pouco mais tarde sobre isso. Mas pelo menos 2/3 das dores lombares têm uma origem nesse tipo de situação e não em outras coisas. A primeira medida preventiva que poderia ser tomada para evitar que isso acontecesse ou minimizar esse tipo de coisa é mantermos a musculatura do que a gente chama de core, o tronco, mas especialmente do abdômen e da região dorso-lombar, bem condicionada, bem treinada, fortalecida, para que, bem em termos populares, ela aguente o tranco, ela aguente o tirão do dia a dia, seja da atividade profissional, seja de exercício, seja até mesmo de algum lazer um pouco mais intenso que a pessoa venha a realizar. Essa é uma situação. É lógico que existem doenças, existem coisas que causam dores nessa região que não são apenas isso. Existem doenças crônicas, sejam elas articulares, discais ou sistêmicas, que podem se somar. Existem coisas específicas da coluna, como por exemplo
famosa hérnia de disco, antes de causar a manifestação mais clássica, que é a dor que corre para a perna, a famosa dor ciática, pode acontecer um estágio onde uma hérnia de disco cause apenas uma dor lombar, um estágio bem inicial. Então, não está descartado ser uma hérnia de disco quando a gente ainda tem dor só na região lombar, pode ser no início. E também coisas que se relacionam à sobrecarga, mas que não são propriamente ainda a doença em si. Por exemplo, o que a gente chama de peso, né? Tanto o excesso do próprio peso corporal, porque, via de regra, esse excesso não é em massa magra, não é em massa muscular, na imensa maioria das vezes, então isso não vai se refletir em um condicionamento muscular adequado, mas sim em peso, em tecido adiposo, em peso residual, em um tipo de peso em excesso que só causa estresse à estrutura da coluna, aos discos intervertebrais, aos ligamentos, né? E não vai ter uma musculatura forte o suficiente para balançar esse excesso. Até porque a coluna ela termina de se formar ali pelos 20, 21, até 22 anos. Tudo que a pessoa tiver de peso além no futuro da sua vida vai ser excesso, vai ser sobrecarga sobre a coluna dela. Então, essa é uma coisa muito importante. É assustadora? É, porque a imensa maioria das pessoas não segue nesse peso ao longo da vida. Então, invariavelmente, vai acelerar, vai agravar os problemas da sua coluna. Então, existe como a gente tentar minimizar isso? Existe. E outra coisa é que mesmo que a pessoa não tenha um sobrepeso ou uma obesidade, esteja levantando cargas, esteja trabalhando com pesos além dos quais é capaz de utilizar ou mexer. Um exemplo muito comum são jovens iniciantes na musculação que decidem levantar cargas incompatíveis com seu grau de maturidade muscular, de entendimento, de consciência corporal, de treinamento, e vão quase que invariavelmente se lesionarem, se machucarem, muitas vezes até causando hérnias de disco ou coisas do tipo, por uma execução inadequada de exercícios ou um uso inadequado de cargas excessivas. E isso não apenas dentro da musculação, mas para todas as nossas atividades no dia a dia. Levantar cargas do chão ou de qualquer lugar tem que ser feito da forma correta, né? Com a musculatura do core contraída, evitar flexão de tronco, usar as articulações dos membros, das pernas, dos braços, para que a coluna seja que nem uma coluna grega, rígida, firme, e funcione como um braço de alavanca, um guindaste, para erguermos os pesos. Esse é o propósito dela, né? Então, isso é uma medida muito importante. Além da dor, pode haver manifestações como a gente chama de rigidez ou a limitação dos movimentos, né, em grau semelhante a esse das contraturas ou até maior, situações mais severas. Nesses casos, na maioria deles, isso vai motivar uma investigação, uma busca de tratamento, porque será um transtorno significativo na vida do paciente. Então ele acaba indo atrás, investigando, procurando um especialista, e aí vai poder receber, após a avaliação, que toda avaliação médica nesse tipo de situação começa com a anamnese, a entrevista, ouvir as queixas, os sintomas do paciente e o exame clínico, o exame físico. Isso é a base de tudo, examinar o paciente, entender se tem algum sinal no corpo que seja um alerta, seja algo que chame a atenção para algo mais grave,
ou se é um quadro típico que vai poder ser tratado de forma conservadora, com medicação, com um repouso relativo. Não é parar o corpo, não é suspender a atividade física de qualquer natureza, é evitar atividades mais intensas, mas sim permanecer em movimento. O corpo não foi feito para ficar parado. Existe um conceito absolutamente errôneo de antigamente, que paciente com dor, que tem alguma situação na coluna, não pode se exercitar. É ao contrário, ele não pode ficar parado. Tem sim que se adequar aos momentos de crise ou de crise, as modalidades e os exercícios que podem e devem ser feitos, mas eles são parte fundamental do tratamento. Então não podem de forma nenhuma ser abandonados. Se isso, aliado à medicação, não for capaz de provocar o alívio, parte-se para a fisioterapia como uma medida que pode ajudar tanto na redução de dor, como também ser um estágio para a introdução de manobras e exercícios mais intensos. Se isso ainda assim não for suficiente, pelos exames complementares solicitados pelo médico, se observar que cabe alguma medida invasiva, intervencionista, a gente pode partir tanto para, em um primeiro momento, uma infiltração, um chamado bloqueio na coluna, que é uma coisa paliativa, porém, em alguns casos, é o suficiente para se resolver a dor do paciente e evitar outros procedimentos, ou há casos em que, mesmo se fazendo bloqueio, ele não é o suficiente. Às vezes o bloqueio é utilizado para evitar uma eventual cirurgia, mas há pacientes que vão sim precisar ser operados, porque tem uma hernia de disco, porque tem artrose na coluna, porque tem diversas situações que existe um problema mecânico que não é passível de ser resolvido sem uma intervenção, sem a retirada daquele excesso, daquela alteração. Precisa se criar espaço para a raiz nervosa, para o nervo passar livre. O sistema nervoso é um sistema elétrico. E quando existe uma compressão sobre um nervo, sobre uma raiz nervosa, isso se manifesta, de certa forma, com um mau contato. E esse mau contato, entre aspas, nada mais é do que a dor, o formigamento, a dormência, ou até mesmo em situações mais graves, uma fraqueza. No caso, a gente está falando da região lombar, que se reflete na coxa ou na perna, no pé, no membro inferior, como um todo. Esse é o ponto, esse é o racional ao qual a gente obedece na hora de tomar uma decisão sobre o que fazer com relação a uma dor que se origina na região lombar e ou se limita nela, ou se irradia, corre para a perna. Então, espero que possamos ter ajudado a quem esteve aqui nos assistindo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, com seu contato e com aqueles que você imagina que esse conteúdo ajudará na saúde da coluna deles. Obrigado e até a próxima.